A gente vai fechar e vai começar de novo, tá, pessoal? 100%, tá? Presidente, agora tá tudo ok, desculpe, vamos começar de novo. Eu quero mais uma vez agradecer aqui o presidente Luiz Carlos Bon, presidente da Fé Comércio, tá? Por ter aceitado o nosso convite para a gente bater esse papo sobre os reflexos que o isolamento pelo coronavírus estão tendo aqui no Rio Grande do Sul, né? A Fé Comércio, ela representa uma série de setores. Muito obrigado, presidente. Obrigado, deputado Edilins. Nós aqui agradecemos a oportunidade de estarmos aqui conversando sobre isso. Todos os canais de comunicação são importantes para nós. A oportunidade que o senhor nos dá de conversar com tempo, com descontração, mas com transparência, com responsabilidade, mostrando que a gente tem, o que faz uma instituição como a nossa, como a federação sindical estadual. E a CLT, vou explicar um pouco como isso funciona, né? Para as pessoas não entendem que tem federação, sindicato, federação trabalhador, então vamos lá. A CLT, já de 1946, quando criou o sindicato, ela estabeleceu o sindicato na base, a federação que engloba no mínimo 5 sindicatos e as confederações que englobam no mínimo 5 federações. Isso do lado patronal e do lado laboral na mesma estrutura é formada isso. Existem federações não sindicais. A federação, por exemplo, é uma federação associativa, né? Mas a FEComércio é uma associação, uma federação sindical. Sindicato patronal. Isso, dos sindicatos patronais, né? A Federação, uma federação de entidades associativas, também empresariais. Né? E a FEComércio é uma entidade, uma federação de sindicatos patronais, empresariais, como nós chamamos. São quantas empresas mais ou menos, presidente, hoje em dia? Então, quantas empresas aqui no Rio Grande do Sul? A gente representa 500 mil empresas, 1 milhão e 500 mil trabalhadores. É um contingente muito substancial aí, né? Desses segmentos que nós representamos. Desses segmentos, né? Atacado, varejo... Atacado, varejo logista, varejo de gêneros alimentícios, turismo e agência autônoma. Agências autônomas que são profissionais liberais. Profissionais liberais. Certo. 1 milhão e 500 mil pessoas. 20% da população do Rio Grande do Sul. A gente tem o orgulho de dizer que tem 51% do PIB, né, e mais de 50% dos trabalhadores formais também. Olha só, quer dizer que a gente está conversando com o presidente do sindicato das empresas, das pessoas que produzem mais da metade de tudo que o Rio Grande do Sul produz. 1 milhão e 500 mil empregados, isso dá 20% da população do Rio Grande do Sul. E mais da metade também da força de trabalho, é isso? Não, do produto interno, do PIB do Rio Grande do Sul. Do PIB do Rio Grande do Sul, de tudo que o Rio Grande do Sul produz, é representado aqui. E eu fiz questão de conversar... Ficando um pouco, é o que a federação representa. No setor terciário, ainda tem alguns segmentos que nós não representamos, que é público, que é ensino, que é esses segmentos que não estão no nosso guarda-chuva. É nesses segmentos que eu falei. Só esses segmentos. Só esses 5 segmentos. Uhum. Aumenta só um pouquinho o volume, presidente, se tiver como aumentar aí o seu volume um pouquinho, vê se tem como. Ou falar um pouquinho mais alto também pode ser. Eu fiz questão de conversar com o presidente Luiz Carlos Bon, porque como ele tem dados... Ok, acho que deu uma melhorar, ótimo. Eu fiz questão de conversar com ele porque como ele tem dados mais internos do que está acontecendo com esses setores no Rio Grande do Sul, com essa parada, para a gente compreender o que isso vai afetar no nosso futuro aqui no Rio Grande do Sul. A gente está enfrentando uma pandemia, tá? Que tem uns efeitos que a gente está vendo no dia a dia, e muita gente está muito preocupada com esses efeitos hoje, mas estão esquecendo do que vai acontecer amanhã. O que não adianta a gente pensar num futuro se não for um futuro em que a gente possa cuidar da nossa família, que a gente possa cuidar dos nossos filhos, dos nossos pais. O futuro ele tem que ter trabalho, tem que ter esperança,
não pode ser um futuro, como o ministro Onix chegou a falar, não pode ser um futuro de fome e desemprego. Tem que ser um futuro com expectativas. E, pelo que a gente já está sabendo, já só no Brasil já saiu um estudo que só do Sebrae, só no Brasil foram mais de 600 mil pequenas empresas que fecharam nesse período da quarentena. O senhor tem esses dados aqui do Rio Grande do Sul, presidente? A gente tem a nossa estimativa, né? Nós imaginamos que no Rio Grande do Sul, nesse período, eu vi esse dado do Sebrae, conheço, eu sou conselheiro do Sebrae também, nós temos a estimativa de que 100 mil pequenos empresários não vão sobreviver. Não vão, fecharam ou vão fechar, é isso? Fecharam ou vão fechar, não tem condições de sobreviver. Isso não quer dizer que eles não retornem depois, que o empreendedor se é um corajoso, um obstinado, ele pode errar 2, 3 vezes, às vezes acerta, então não quer dizer que não vão voltar, mas vão ter nesse momento uma interrupção necessária. E em questão de empregos que já foram perdidos, ou a projeção que desses empregos... A gente não tem o número certo, deputado, porque o CAGED no Brasil, que é o documento que é enviado ao governo, ele é mensal, ele só é tabulado lá quase na segunda quinzena do mês seguinte. Então nós ainda não temos o CAGED do mês de março. Do mês de março. Nos Estados Unidos ele é semanal. Agora, na segunda-feira, os americanos saberão quantas pessoas foram desligadas até amanhã. Segunda-feira, então, a gente já vai saber isso. Nos Estados Unidos, sim. Aqui é sempre no mês seguinte. Ah, aqui só na metade de abril a gente vai saber... Na segunda quinzena de abril a gente vai saber oficialmente o número que é dado pelo Ministério do Trabalho, ou Ministério da Economia, Secretaria do Trabalho. A gente está hoje no dia 17, né? Então daqui a pouquinho a gente vai ter algum dado inicial. É isso? Mas nós temos uma estimativa. A gente fez aqui de empregos em risco. Empregos em risco. O Rio Grande do Sul tem 3 milhões de trabalhadores, a força de trabalho desse setor. 3 milhões. Formais. Formais. Formais, né? 3 milhões. 9% disso, estimativa, são 253 mil trabalhadores. E então, um emprego em risco. É uma cidade grande. Né? 253 mil trabalhadores, a gente está falando de 1 milhão de pessoas em termos de famílias. Pode ser isso aí, concordo. Se uma família tem 4 pessoas, 253 mil pessoas, a gente está falando que 1 milhão de pessoas no Rio Grande do Sul pode ficar em desalento pela paralisação dos serviços do setor do comércio, do setor do varejo. No mês de março. Só no mês de março? Mês de março, dado é para mês de março, batido da nossa assessoria econômica. E isso, eu tenho lido bastante sobre o assunto, e muitos especialistas... Essa coisa não é simples, né? Não. Não é fácil. Nós vamos ter ali adiante, ainda nós não estamos no problema. Está começando. A gente está na parada. As consequências da parada é que vão nos mostrar quanto. Por isso que eu falo muitas vezes assim, né, para alguém que tem questões sobre isso. O transatlântico, para fazer a curva, a manobra tem que ser começada antes. Nós não podemos fazer a manobra lá adiante, que daí já bateu. Bateu. E esta retomada tem que ser agora, porque lá adiante vai ser bem pior. A gente queimou a largada. Eu tenho defendido a mesma coisa. A gente queimou a largada porque está muito claro, né, deputado, por que se fez o lockdown? Para não saturar a nossa rede pública de saúde. E está se provando que não era necessário. Mas talvez a gente fez muito cedo. É o que eu tenho falado também. Ou exagerado. Ou as duas. Ou as duas. Agora a gente vai entrar nos meses frios agora. E esses meses frios, onde existe a maior incidência de doenças respiratórias, se a gente tinha que fazer uma parada mais intensa, era para fazer agora nos meses frios. Quando as pessoas ainda... O pouco de reserva que elas tinham que usar agora. Eu não conheço, eu não sou empresário, eu não tenho empreendimento, mas a gente tem lido bastante que as reservas das empresas, para não mandar as pessoas embora,
Porque a gente não está falando em proteger empresa aqui. A gente está falando em proteger vidas das pessoas, empregos. E quando a gente fala em proteger emprego, a gente está falando em proteger as famílias por inteiro. Porque quando eu tive em Uruguaiana essa semana, conversei com um empresário amigo meu, ele tem 30 empregados. Ele falou, Eric, 18 eu já tive que mandar embora. Em um mês. Porque ele não tem cash, porque ele trabalha no mês para pagar aquele mês. Não tem. Como é que funciona isso com as empresas? O quanto que elas conseguem resistir paradas do jeito que está? Bom, a gente tem um levantamento, não fomos nós que fizemos, foi publicado na mídia, mas um trabalho sério, olhando os balanços das grandes empresas gaúchas e das pequenas também, né? O balanço das pequenas não é muito representativo da sua situação, mas a gente tem alguns dados assim para falar. Tem uma empresa gaúcha que é disparada na frente, ela se mudou para o Estado, recebeu o incentivo fiscal, ela tem disparado em caixa de 14 meses. O que é esse caixa de 14 meses? Ela pode parar 14 meses sem faturar e ela paga as suas despesas. Isso é o grande. Esse é o grande. Isso é enorme, uma enorme companhia, né? Muito sólido. Ninguém tem isso. Ninguém tem Nós isso. conhecemos aí, as que nós conhecemos aí no Estado, de boas companhias, todas elas têm 2 meses e meio. O que é isso? Eu não faturo mais nada a partir de hoje, eu ainda vivo 2 meses e meio. Essas daí são as médias. As grandes. Não As grandes. gigantes. As grandes. As grandes. Né? Então, uma empresa grande consegue ficar 2 meses e meio sem trabalhar, sem faturar. Não faturar nada. Tá. Paga Uma grande. As grandes. Paga suas contas, despede o pessoal e fica só com o seu patrimônio não financeiro. Entendeu? Uhum. É só essas que tem gordura. Tá. Soube em 2 meses e meio. Certo. O banco, né? Mas a pequena tem 15 dias. A pequena só aguenta 15 dias. 15 dias, se não faturar nada. Então tem muita gente que agora nesses 30 dias já não tem mais condição. Já não tem mais condição. Teve que dividir, teve que já discutir antes. Por isso que a gente não vai usar muito, algumas empresas não vão usar esse programa do governo, a redução do salário. Se ela não tem como pagar depois, se ela não vê perspectiva, ela vai demitir agora. Então a gente clama pelo retorno das atividades logo, por conta de que ainda há condição de salvar muitos empregos. É isso que a gente está falando. Então, pela perspectiva da FEComércio, se a gente retomar os empregos, retomar a atividade econômica nesse momento, a gente consegue reduzir o colapso geral. A gente consegue evitar perda de parte desses 253 mil empregos só este mês. Exatamente, bem colocado. É isso aí. Só lembrando para as pessoas aqui, o presidente Luiz Carlos Bon, com quem eu converso, presidente da FEComércio, falou que um dos dados que são apresentados é que esse mês existe a projeção da perda de 253 mil empregos só no Rio Grande do Sul. Se cada emprego desse sustentar uma família de 4 pessoas... Estão em risco, não. Em risco. Não, em risco. estão em risco. Em risco. Porque a gente ainda pode evitar isso. Em risco, tá? A gente pode evitar isso, mas depende do que a gente vai fazer agora. Boa parte disso, né? Compreendido. Se a gente voltar agora, a gente consegue evitar que 1 milhão de pessoas no Rio Grande do Sul fique em desalento. Porque muita gente hoje já não tem de onde tirar. Muita gente. Uma coisa que eu conversei ontem... Eu não diria que é tudo isso, deputado. Não diria que é tudo isso, porque parte disso já está perdido, não tem jeito. A parte já não tem mais jeito de voltar. Se 253 estão em risco, eu não acredito que se consiga recuperar tudo isso. Né? Vamos chutar, uns 100 mil já se perdeu. Ontem eu conversei, presidente, com alguns amigos, e inclusive eu postei no meu Twitter, tá? Que existem duas circunstâncias que podem acontecer. O isolamento se manter ou o isolamento se flexibilizar com responsabilidade, tá? Se o governo e as prefeituras e o governo do estado mantiver a proibição do comércio, se manter fechado,
a necessidade vai alcançar patamar tal que vai começar a gerar desobediência civil. Isto é, as pessoas vão começar a trabalhar escondido. É o que a gente tem muito na informalidade às vezes. As pessoas não conseguem fazer tudo dentro do que a lei especifica e começam a agir na margem da lei. Isso muito por causa da necessidade. E essa necessidade que está sendo imposta pelo dia a dia vai acabar gerando uma desobediência civil, isso é, a gente já anda pela rua, a gente vê muita gente trabalhando de porta fechada, de meia porta. Tu anda e você vê isso acontecendo. Por quê? Porque as pessoas entram em desespero, precisam alimentar suas famílias, não querem mandar seus funcionários embora, porque são pessoas que já trabalham há 5, 6, 10, 15 anos, que já têm um vínculo muito grande com a empresa. Então, os patrões se preocupam com esses empregados e acabam trabalhando na marginalidade. E trabalhar na marginalidade significa, no frigir dos ovos, trabalhar em condições não adequadas que podem gerar um maior contágio, e essa desobediência civil, que pode ser gerada pela necessidade extrema, vai acabar gerando também a perda da percepção da necessidade de cuidado que as pessoas têm que ter. Então elas vão acabar voltando a trabalhar de qualquer jeito e não se cuidando, em vez de trabalhar com o devido cuidado e com os devidos métodos de higiene. Hoje a gente tinha que voltar a trabalhar tomando conta das pessoas que estão em zona de risco, né, naquele grupo de risco, e utilizando as máscaras, utilizando o álcool. Só que ao longo do tempo as pessoas podem começar a perder essa sensibilidade da necessidade de se cuidar. Isso é gerado pela desobediência civil, que é gerada pela necessidade extrema. E a gente sabe que já está tendo algumas pessoas que estão descumprindo decretos municipais e estaduais por conta dessa necessidade, não é? Sem dúvida. Eu uso às vezes uma frase e não sou compreendido, né? Os fatores econômicos não são alteráveis por lei. Sabe disso, né? Perfeitamente. Olha, que frase é essa perfeita? Os fatores econômicos não são alterados por lei. O mercado, se você falar não pode mandar ninguém embora, ele fecha a porta. Vou fazer uma analogia muito simples com um carreiro. Perfeito, cara. Tem um carreiro de formiga, né? Formiga vão para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá. Aí você pega e coloca uma pedra. Ela dá a volta. No momento que acontece, algumas formigas vão morrer, outras vão, sei lá, daqui a pouco está todo mundo passando por cima, pelo lado, pelo lado, pelo outro. Então é assim que acontece. Não tem, eu só nem considero desobediência civil, eu considero um desespero, né? E a semana passada, eu tenho um amigo deputado federal que mora aí na região da Cis Brasil, disse assim: presidente, o que está acontecendo com o comércio? O deputado federal não sabia o que está acontecendo aqui. Está fechado? Está fechado. Está fechado. Não pode abrir. Mas eu passei aqui na Cis Brasil e vejo uma loja aberta, duas fechadas, uma loja aberta há 2 semanas atrás. Isso é desobediência civil, não adianta. Então tá. Aí o cara mais corajoso vai lá e abre, né? O cara mais medroso nessa hora, então não, a lei é do mais forte, não pode ser. Não pode ser assim. A regra tem que ser igual para todo mundo. Exato. Né? Mas quando a coisa piora, vai a lei do mais forte. Eu queria mandar um abraço aqui para a Neneca, para a Ivana, para o Robson, para o Paulo Meira, para a Bruna Garofolo, para o Adelar, para o Almir Moraes. Queria mandar um abraço também para Luciane Prates, para o Álvaro Selmo, para o Carlos Tadeu, para Alice Saraiva, para o Fion, para a Rosângela Jardim, para o Giuseppe Riesgo, meu colega deputado, para o Bruno Dornelles, para a Joana Barreiro, para a Vera Alzani, para o Giovanni Cravo, para a Regina Fux, um pessoal que aí que está mandando abraço também aqui por mensagem para a gente. Eu estou muito preocupado, presidente, porque também li uma notícia de que 1,3 bilhões são de notas a menos estão sendo emitidas por dia aqui no Rio Grande do Sul. Gente, 1,3 bilhões por dia não está sendo vendido. E eu tenho ouvido algumas pessoas... Não, vamos pegar o detalhe disso. Isto, na ordem de prioridade do pagamento do caixa dessa empresa desesperada, o ICM é o quarto. Primeiro vai pagar o empregado, vai pagar o fornecedor,
vai pagar outras prioridades e como o imposto não está sendo executado nesse momento, ele não vai pagar agora. Então, isso não se sabe. O resultado na arrecadação do Estado deve ser catastrófico. Só no primeiro mês, presidente, aqui no estado do Rio Grande do Sul se perdeu 700 milhões de reais. No primeiro mês. Esse dinheiro... Cada 3, né? Oi? Oi? Cada em torno de 3 bilhões. Isso, 3 bilhões e pouquinho. Perdeu mais de 20%. 700 milhões que se perdeu é o que se paga para o SUS inteiro. Então, com o intuito de combater a pandemia, o que a gente usa para combater a pandemia? O SUS. A gente perdeu um SUS inteiro porque parou de trabalhar. Esse dinheiro, era possível que a gente utilizasse esse dinheiro para comprar 4.500 respiradores. Seria possível comprar testes para a população do Rio Grande do Sul inteira. Mas se paralisou o comércio. E às vezes algumas pessoas nos dizem, mas a indústria está produzindo. Se a indústria produz e não tem o comércio, você não tem para quem vender. Então fica todo mundo aquilo parado. Não tem como você girar a roda da economia. E só girando é que você cria riqueza e as pessoas têm o dinheiro na mão. O que eu estou dizendo é que paralisar o comércio, os serviços, os profissionais autônomos, o atacado, o varejo logístico, o varejo alimentício, paralisar isso tudo, que já representa, como o presidente falou, 51% do todo o PIB do Rio Grande do Sul. Está todo ele parado, né, deputado? Tem partes que está funcionando. Partes essenciais. Farmácia, supermercados e atacados estão funcionando. Tem noção mais ou menos do que representa essa parte funcionando e a parte parada? Olha, não sei separar, não tenho esse dado. Mas eu, sei lá, poderia dizer que ele é em torno de 30%, 40%. A gente teve agora um novo decreto, né? Esse novo decreto, ele... Está na redução das notas fiscais emitidas. Exatamente. 1,3 bilhões por dia. E esse dinheiro é utilizado. Esse dinheiro dos impostos, gente, quando a gente fala o governo tem que fazer alguma coisa, o governo faz com o dinheiro dos impostos que a gente arrecada. Se a gente não está trabalhando, o comércio não funciona, o governo não arrecada e não tem como botar dinheiro no SUS para combater a pandemia. É isso que eu estou tentando mostrar. Tu vai botar no primeiro mês, no segundo vai faltar, no terceiro vai faltar, e é assim que vai funcionar. O governador emitiu um novo decreto agora, flexibilizando as regras para o interior do estado. Inicialmente, ele havia restringido para a região metropolitana, inclusive para a Serra, a região metropolitana da Serra. 14 municípios. Esses 14 municípios entraram em contato e falaram, não, a gente quer que libere. Então eles se comprometeram de ter atitudes homogêneas e todos agirem em conformidade com recomendações, tá? Então o governador optou por liberá-los porque todos eles se combinaram de todos eles agirem da mesma forma. Porque senão um município age de uma forma e coloca o outro em risco também, né? Mas a gente tem toda a região metropolitana que não é da Serra ainda sem liberdade para que os municípios consigam gerir. Eu, particularmente, sou a favor de que todo mundo pudesse trabalhar com cuidados. Como é que se houver essa flexibilização, ela já é aquilo que se espera, ela já é suficiente, ou os impactos a gente ainda vai perceber com muita intensidade? Como é que se ouviu essa flexibilização do decreto de ontem? O governo ficou falando 30 dias em dados científicos, em dados científicos e dados técnicos. E, de fato, apareceu aí a pesquisa da Universidade Federal de Pelotas, que está nos trazendo dados científicos. Mas, quando ele fez esta flexibilização, nesse último decreto agora do dia 15, usou dados geográficos, divisão geográfica, nem dados, divisão geográfica. Nós estamos vendo, eu tenho um levantamento do comércio, que regiões com alta incidência por 100 mil habitantes estão liberadas. E aqui nessa região metropolitana, a da Serra também está, porque os prefeitos foram muito responsáveis e pediram um retorno. Não tem sentido isso. É uma divisão que não tem a ver com os dados científicos que a gente está vendo,
foram utilizados. Então, Perfeito. e trago assim ainda uma lembrança, né? uma discordância minha em relação a esse lockdown total. Eu voltei de Portugal, fui representado na Federação Nacional do Comércio, numa missão lá em Lisboa, e voltei no dia 9 de março, uma segunda-feira. 7 e 8 em Portugal tinha fechado todos os estabelecimentos públicos, mas bares e restaurantes, casa de fado, aquelas coisas, ficaram limitados em lojas a 30% da sua capacidade de pessoas. E não tinha mais ninguém na rua. Eles iam fechando por cima. Né? Mas não houve esse fechamento total como nós tivemos aqui. Nunca me conformei com isso. O que o senhor acha, então, que deve ser feito? Porque, para todos nós, sempre pareceu muito razoável que, se é possível que vários estabelecimentos funcionem a 30%, 40%, o que quer que seja, de sua capacidade interna, né, daquilo que o alvará permite. Permite 10 pessoas, pode ter 3 lá dentro. Né? Tem vários estabelecimentos que estão assim. Porque o que a gente tem percebido... Oi? Um restaurante com 30 mesas, já aqui agora os prefeitos fizeram divisões assim muito sábias. Eu recebi hoje do sindicato lá de Osório. Osório, o prefeito permitiu 50%. Tá ótimo. Deixa as pessoas trabalharem, se virar, né? Para a fiscalização poder olhar, de fato, tem mesas desocupadas, separa as pessoas. Isso é muito inteligente. E é muito tranquilo, porque o que pode acontecer é que as pessoas poderiam almoçar um pouquinho mais cedo, almoçar um pouquinho mais tarde, e vão se dividindo. Porque dessa forma, com a paralisação dos serviços, aqueles poucos que estão abertos estão concentrando muito mais gente do que o natural. Então tu tem um efeito muito ruim. Veja só, a loja do tênis está fechada, né? Sim. A loja do cama e mesa está fechada. Agora, o supermercado vende tudo isso. Eu represento o supermercado também, eu não estou falando. Não, era para estar aberto também. Tem outras pessoas lá no supermercado. Claro. Poderiam estar usando a parte permitida desse varejo hoje. Quando você abriria esses percentuais, você faria com que a população se dispersasse e não se concentrasse em núcleos. Isso faria sentido. Diminuindo o impacto na economia, diminuindo o impacto nas contas públicas, porque são as contas públicas que vão pagar o dinheiro para o SUS combater o vírus. Porque sem dinheiro para o SUS combater o vírus, você não tem combate. Isso é muito sério. Isso a gente está tentando mostrar para as pessoas. E daqui a pouco, quando liberar tudo para voltar a funcionar, não pense todo mundo que vai voltar como era antigamente, de uma hora para outra. Leva um tempo até a economia... A retomada é muito mais lenta, né? A gente tem alguma previsão, presidente? Como é que vai ser essa retomada? A gente está pregando essa aplicação de todos os cuidados. Nós fizemos o protocolo, representamos o governo do Estado, e de certa maneira foi utilizado no decreto prevendo, os prefeitos estão utilizando esse nosso protocolo. Ele foi elaborado pelo Serviço de Saúde do SESC. Os prefeitos estão usando o protocolo de vocês. É o nosso protocolo de retomada. Mas os prefeitos só os do interior que estão liberados. Esses que estão liberando. Claro. O Osório é um caso, o Baiana também vou falar, vários, Santa Rosa, a gente pediram para nós passamos para todo o sindicato. E as prefeituras pediram, estão documentos que a gente elaborou com muita seriedade, porque o SESC cuida dos trabalhadores. E duas profissionais da saúde do SESC elaboraram esse protocolo com base nas normas da OMS, das normas do Ministério da Saúde, né? Usaram toda uma bibliografia aí, consultas, né, para fazer isso. E dessa maneira a retomada tem que ser, vai ser lenta, não tem outro jeito, como a gente disse, né? A roda para voltar a girar. Você tem que sair da inércia. E sair da inércia é como se a gente empurrasse alguma coisa. Depois que está andando, você consegue manter, mas sair da inércia é muito difícil. Isso me lembra, o pessoal da FCDL entrou em contato comigo, falando sobre as dificuldades dessa retomada e como as linhas de crédito oferecidas pelos bancos não vão ser suficientes
para a necessidade atual. Porque como essa retomada vai ser muito lenta, e geralmente essas linhas de crédito só chegam até 60 ou 90 dias de carência para começar a pagar, talvez não seja suficiente para as necessidades atuais. E talvez as entidades como a FEComércio tenham que entrar nessa jogada para tentar negociar com os bancos a oferta de novas linhas de crédito ainda mais flexíveis para esse momento. Né? Eu tenho... Vou procurar aqui, deputado, uma coisa que nós não nos conformamos. Saiu para do governo federal uma resolução do Banco Central e a resolução agora do dia 16 de abril recente, que permitiu, que deu um crédito para empresas do norte, nordeste e sudoeste. Uhum. O Banco Central poderá dar com facilidade, sem essa burocracia dos que o banco continua exigindo. Eu estou querendo procurar outro documento legal aqui. E talvez diminuir também as exigências, em especial das garantias. 4798, de 6 de abril. Essa outra já regular. Crédito especial com recurso do Fundo Constitucional de Financiamento Norte, Nordeste, FNO, Norte, Nordeste e Centro-Oeste, com juros de 2,5% ao ano, e somente isso. Mas a FEComércio está trabalhando agora para que não é justo que nesse momento o Rio Grande do Sul não tenha, o Centro-Oeste ou o Sul não tenha esse benefício. Mas então só não tem para o Sul ainda. Foi aberto o Banco Central para comprar, inclusive, títulos de empresas pequenas, porque o mercado de capital não compra isso, né, por participação acionária, nesse momento de dificuldade, porque é a única maneira, é o tesouro. A gente, aqui, por mais liberal que se seja, nesse momento o governo é para isso. E muito bem regulado isso no Brasil, de que o governo central é que pode se endividar, pode emitir moeda, e nós sabemos o que é hoje a famosa dívida do Rio Grande do Sul, porque quando o Estado se endividava, consolidou depois no momento. A pessoa não entende isso. Né? Como que o Rio Grande deve isso? Era assim, foi uma política correta. Agora, nesse momento de crise, o governo federal sim tem que socorrer, mas evidentemente cuidando de nós não passarmos do limite razoável ou perigoso do nosso endividamento interno. Porque o nosso endividamento interno hoje está em 78%, por isso que o Congresso está aprovando. Espero que não fique assim como está. Amém. Né? Vai nós chegarmos próximo de 80%, passar de 80%. E isso é insolvência do país. Isso. Amém, amém. Nós já temos a insolvência do Estado por conta da utilização dos depósitos judiciais, praticamente, né? Que já estão em 95%, já é um grande problema. Deixa eu lhe perguntar aqui, para a gente se encaminhando para o final, te agradecendo desde já esse nosso bate-papo, qual é o maior pleito da FEComércio nesse momento, né, para que a gente possa levar isso com bastante clareza. Existem vários deputados que estão alinhados com essa necessidade de flexibilização das regras, que compreendem que a economia precisa girar para que as pessoas possam ter a dignidade de trabalhar. Qual é o maior pleito da FEComércio nesse momento, presidente? Que o governador libere a região metropolitana de Porto Alegre, assim como ele fez para o interior do Estado. Delegue aos prefeitos esta responsabilidade. Ele mesmo disse, foi eleito para as coisas boas e para as coisas ruins, para os prefeitos da minha cidade. Esta é a hora. Os prefeitos vivem dizendo, e com razão, é no município que as coisas acontecem. E houve, num primeiro momento, a passagem para o governador dessa questão. A famosa aí teve bastante participação nisso. Mas ele teve a coragem e liberou para o interior do Estado. Essa divisão geográfica, a continuação do distanciamento, de uma abertura do comércio, ela, na nossa visão, não é boa. Ela tem que ser deixada para o município. E
com certeza nós podemos retornar com toda a segurança que eu falo que temos, para cuidar da vida das pessoas. Nós vamos ter que começar devagarinho a fazer essa roda funcionar novamente. Muito obrigado, presidente. Eu tenho expectativas, eu tenho esperanças de que o nosso governador possa ouvir esses pleitos. Nós iremos levar, fazer contato também com outros deputados. O deputado José estava nos ouvindo também, eu sei que ele também defende esse mesmo pleito. Outros com os quais eu estive hoje também. Eu acredito que a gente possa levar essa sensibilidade para o governador, para que ele possa delegar então aos prefeitos de todo o estado a responsabilidade, e não só a responsabilidade, o ônus, o bônus e a responsabilidade de abrir ou restringir as coisas dentro do seu município. Eu particularmente acredito que se tentar impedir as pessoas de trabalhar gera desobediência civil, e a desobediência civil gera relaxamento dos cuidados que as pessoas têm para si próprias. Eu acho que enquanto a gente mantiver regras claras e regras que podem ser executadas, a gente consegue trabalhar e manter a saúde no máximo possível. Muito obrigado, presidente. Concordo com o senhor, desejo sucesso a todos nós. Eu tenho convicção de que nós temos um governador sério, que está fazendo da melhor das intenções, mas sempre lembrando, de boas intenções o inferno está cheio, né? A gente tem que acertar nas nossas decisões, não só ter boa intenção. Espero que ele agora comece a acertar mais. Não foi muito bom o que aconteceu. Nós temos que continuar. E se nós abrirmos e sentirmos que está prejudicando a saúde, temos que parar de novo e recomeçar outra vez. Luiz Carlos Bom, presidente do FEComércio, muito obrigado. Até logo. Abraço, tudo bom. Só dá ok, né?